Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Segunda Crônicas 3:1. Amém? Então Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, no lugar que Davi havia preparado na eira de Araúna, o Jebuseu. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é Deus maravilhoso, o Senhor é Deus bondoso, o Senhor é Deus conosco. O Senhor é o nosso Deus pessoal, que habita, que caminha, que nos conduz. Muito obrigado, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, irmão. Deixa eu só trocar de microfone aqui. Aleluia, glória a Deus. Amados, eu coloquei ali uma frase: se olharmos para a história, ela será nossa pedagoga. Se não olharmos para a história, ela será nossa coveira. Que palavra é essa? Essa é uma frase, eu não tenho certeza se ela é de fato do meu professor. Quando ele falou, eu anotei lá no meu curso de teologia, e eu gostei muito dessa frase. Eu gosto muito da história, achei muito profundo, então eu anotei como dele, procurei no Google, joguei no Google, não achei. Então eu estou dando ali como verdade que essa frase é dele. Cada um de nós aqui temos uma história. Cada um de nós aqui já celebramos, entristecemos, casamos, separamos, temos de tudo no nosso meio. Alegria, dor, tristeza, luto, paz, temos de tudo, não é verdade? A verdade é que nada da nossa história precisa ou merece ser apagado, esquecido. Aquilo que te traz dor, aquilo que realmente faz muito mal para você, quando você lembra, muito provável, é nessa área que Deus quer te usar grandemente para produzir algo novo na vida de outras pessoas. Nós precisamos saber viver a nossa história. Precisamos. Cada detalhe da nossa vida, cada detalhe da vida das pessoas que estão à nossa volta são importantes. Nos ensina. Tem um ditado que fala que o sábio aprende com o erro do outro, né? É comum nós aprendermos com os erros, mas o sábio aprende com o erro dos outros. E é uma verdade. Queridos, Deus colocou no meu coração o objetivo de ministrar às quintas-feiras desse mês de agosto sobre Moriá. Esse é o mês que nós estamos comemorando 4 anos de igreja. Somos uma igreja ainda muito novinha. Mas falando de história, louvo a Deus, ontem para mim foi um dia muito gostoso. Ontem eu completei 25 anos na presença do Senhor. 14 anos de igreja batista, 7 anos de igreja Peniel.
e 4 anos de Moriá. Esses 4 anos de Moriá, irmãos, maravilha, quanta história, quanto aprendizado, quanto crescimento. Não posso apagar o que passou, não quero apagar, mas eu preciso olhar para frente, eu preciso aprender com a minha história. Por isso que quando eu aprendo com a história, ela é pedagoga, ela me ensina. Mas quando eu não aprendo com a minha história me consome, me mata, me sepulta, me enterra. Quatro anos atrás, Moriá nascia, e o meu foco, o meu objetivo é ensinar para a igreja, eu aprender mais, ensinar a igreja também um pouco mais de Moriá. O que é Moriá? Ninguém constrói alguma coisa de qualquer jeito, ninguém chega num terreno sem saber quem é o dono, pessoas normais, né, irmãos? E chega lá e funda as suas fundações, seus alicerces, e começa a edificar do nada. Há uma história para você construir, para você adquirir alguma coisa, para você dar um passo. Há uma história. Nós precisamos entender a história de Moriá na Bíblia. Nós precisamos entender uma construção do templo. Nós precisamos entender o que é uma construção do nosso templo. Nós sabemos que igreja não é isso aqui. Isso aqui é uma instituição. Nós somos a igreja do Senhor hoje. Como nós precisamos aprender a construir as nossas vidas? Aonde construiremos as nossas vidas? O que te traz hoje em Moriá para você edificar o seu templo aqui? Talvez tristeza te fizeram você levantar a âncora de algum lugar. Talvez abandono te fez você vir para cá. Moriá é uma igreja que nasceu por um abandono, onde um outro ministério realmente não soube conduzir vidas. Sempre é dado ao homem duas escolhas: nós retroagimos ou crescemos. Glória a Deus, o Senhor nos fez prosperar. O Senhor tem nos feito crescer. Então Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, no lugar que Davi havia preparado à eira de Araúna, o Jebuseu. Cada detalhe da Bíblia é importante. Jebuseu, quem que é esse cara? O que esse camarada está fazendo aqui na história? Eu preciso voltar. Eu tenho que voltar na história para eu entender algumas verdades. Eu preparei um material para nós entendermos um pouco da história. Aqui é o mar Mediterrâneo, aqui é onde acontece toda a história bíblica, basicamente. Mar Morto, Rio Jordão, aqui em cima nós temos aqui a Galileia, e aqui nós temos Jerusalém, ok? Essa é a famosa terra de Canaã. Lembra lá do Êxodo? Terra que mana leite e mel, terra da promessa. Certa vez, irmãos, eu estava em Canaã, hoje eu estou em Moriá. Aqui, ó, Jerusalém, Jebuseus. Que coisa, hein? Vamos ler a Bíblia? Êxodo 3, 7, 8.
E disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Terra dos jebuseus. Lá em 2 Crônicas 3:1, Moriá, terra dos jebuseus. Porém, havia uma promessa, havia algo que o povo de Deus, ao sair do Egito, precisava fazer. Precisava matar esse povo todo aqui, precisava matar os jebuseus, precisava matar os heteus. Havia uma ordem de Deus: tira todo mundo de lá, limpa tudo, lá é o lugar que vocês vão habitar. E aí acontece toda a história, e o homem, e o povo de Israel caminham o êxodo e tomam posse dessa terra. Mas alguma coisa dá errado na história. A história são cheias de detalhes. Sabemos que é promessa, Josué 1:3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou lhe tenho dado. Queridos, nós precisamos entender, se você está aqui hoje, é um lugar que Deus tem firmado as suas pernas, é um lugar que Deus tem te feito crescer, é um lugar que Deus te trouxe para você firmar o seu templo, a sua vida espiritual. Então, como eu falei, alguma coisa deu errado. Juízes 1:21. Já os benjamitas, ou a tribo de Benjamim, deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus viviam ali como os benjamitas até os dias de hoje. Claro que não é até os dias de hoje, né? Então, deu um probleminha. A ordem era tão clara: tira o povo de lá, acaba com tudo, queima tudo, extermina tudo. Desobediência. Toda desobediência tem a sua consequência. Irmãos, Deus tem um projeto para você. Deus não tem um projeto igual para cada um aqui, não. Deus tem um projeto na vida de cada um. Deus tem uma promessa para cada um. Receber a bênção ou atrasar a bênção, caminhar 40 anos no deserto hoje é opcional. Cada um escolhe. Ou você permanece no caminho do Senhor, ou você caminha deserto afora, desorientado. Em 2 Crônicas 21:22, e Davi lhe pediu: cede-me o terreno da sua eira, para eu construir um altar em honra do Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Mas Araúna, o jebuseu, disse a Davi: considera o teu, ou seja, fica com ele de graça, é seu, que o meu rei e senhor faça dele o que desejar. Eu darei os bois para o holocausto, o debulhador para servir de lenha e o trigo para a oferta de cereal. Tudo isso eu dou a ti. Mas você já chegou para comprar um lote e alguém fala assim: não, fica para você. O que mais você precisa? Areia, cimento, pedra? Te dou também, pode, por favor. Essa história é bonita demais, não é não? Quem não quer?
Estranho, né? E aí a gente volta lá em 2 Crônicas. Então Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, no lugar que Davi havia preparado na eira de Araúna, Araúna, o Jebuseu. Aqui está falando desse caso, que Davi estava querendo comprar algo que deveria ser dele. Tinha uma ordem, era para ser dele. Araúna sabia: eu estou de bem com você, fica tranquilo. Lembra aquela historinha lá atrás, lá, né? Você tem direito, né? Eu sei, eu conheço seu Deus, deu vitória para vocês aí, todo lado, abriu o mar vermelho, esse Deus seu é maravilhoso. Araúna sabia que o trem não podia não ficar bom para ele. História, estratégia de Araúna. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não faço questão de pagar o preço justo, não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Então Davi pagou a Araúna 7 quilos e 200 gramas de ouro pelo terreno. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o nome do Senhor, e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar de holocaustos. Queridos, quando nós não cumprimos, quando nós não obedecemos, deixamos de receber a promessa. Às vezes até conquistamos alguma coisa novamente, mas há um preço para pagar. Não vai ser mais fácil como era para ter sido. Você tinha uma senha que era o próximo a ser chamado, só que você foi lá para trás na fila. A desobediência impede da bênção chegar. Eu não quero falar de Moriá nesse ponto, eu quero falar de uma maneira generalizada. O que a igreja de hoje tem oferecido ao Senhor que realmente tem me custado sacrifício? Realmente nós estamos oferecendo a Deus aquilo que realmente é um sacrifício para mim? Ou eu realmente ofereço o sacrifício quando eu já estou sendo sacrificado? Qual é a hora que eu estou indo ao altar do Senhor? Sacrificar porque Ele é um Deus que merece ser digno de toda honra, de todo louvor? Não ofereçamos nada que não nos custe sacrifício. Não faço questão de pagar o preço justo, não darei ao Senhor aquilo que pertence a você. Claro, né, queridos? Não obedeceu, a igreja, Jerusalém, perdeu o direito de pagar o preço. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. A história transcorre. Davi tem no seu coração, pai de Salomão, objetivos de construir o templo. A história bíblica mostra isso muito claro.
apagou a referência aqui, o Natachão não deu para ver direito. 1 Crônicas 17:4. Vá dizer ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor: não será você quem vai construir uma casa para eu morar. Davi tinha um objetivo de construir um lugar para guardar a arca. Davi tinha em seu coração o objetivo de construir o templo. Mas Deus manda profeta, e ele pega e recebe aí em 1 Crônicas 17:4 a informação que não era para ele. Em 1 Crônicas 17:11-12, quando a sua vida chegar ao fim, e aqui já era o profeta falando, né? Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, história de novo, escolherei um dos seus filhos, no caso Salomão, para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá o templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Queridos, Davi tinha uma boa intenção. Davi sabia o que fazer. Davi sabia onde fazer. Davi tinha um recurso para fazer. Davi não tinha o coração para fazer. Não dá para fazer a obra de Deus por intenção e boa vontade. Ou eu realmente ofereço a Deus aquilo que me é sacrifício, ou eu vou viver sempre mais ou menos, sempre limitado. O que queremos construir na nossa vida? Onde queremos construir? A história de Moriá vem lá atrás de Abraão e Isaque, onde Abraão sobe ao monte para sacrificar Isaque. Uma obediência a Deus. Moriá, lugar de sacrifício. Um preço a pagar, porque não oferecemos nada que não nos seja sacrifício. Oferecemos a Deus o nosso melhor, e o nosso melhor é a nossa vida, nossa casa, nosso ser, nosso eu, nossos filhos. Transcorre a história. Moriá é um lugar marcado pelo mover de Deus, lugar de provisão. O objetivo da mensagem não é falar de Isaque, mas Deus age com provisão em Moriá. E ali Deus providencia um cordeiro no lugar de Isaque. Mas Deus trabalha num coração puro, quebrantado e contrito. Um coração disposto a edificar a Deus. Quando Salomão tem acesso ao trono, ele ora a Deus, Deus chega para ele e fala assim: o que você quer? Senhor, eu preciso de sabedoria para conduzir seu povo. E Deus vira para ele: porque você não me pediste coisas e pediste sabedoria, eu vou te dar sabedoria e coisas. Coração certo, coração disposto a servir. Então, 2 Crônicas 3:1, e começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado,
a eira de Ornã ou Araúna, é o mesmo nome, tá? O Jebuseu. Está aí, precisamos construir. Temos uma história de erro por não ter eliminado os jebuseus. Tem que comprar a terra de novo. Nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Nosso Deus é Deus que nos conduz em triunfo. Nosso Deus é Deus que age em nosso favor. Ele há de dar toda a provisão. Ele há de capacitar eu e você a corrigir a nossa rota e a reedificar. Reedificar aquilo que erramos. Primeira Crônicas 29, 2, 4, olha o coração de Davi, a vontade de Davi em construir o templo. Forneci, Davi dizendo, grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus: ouro, prata, bronze, ferro e madeira, bem como ônix para os engastes, e ainda turquesas, pedras de várias cores, e todo tipo de pedras preciosas, e mármore. Além disso, pelo meu amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata, para o templo do meu Deus, além de tudo que já tenho dado para este santo templo. Ofereço, pois, 105 toneladas de ouro puro de Ofir, não é ouro de 18 quilates, não, e 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes do templo. 1 Crônicas 29. Salomão recebeu aquilo ali tudo do pai dele. Salomão pegou, a verba já estava disponibilizada, querido. Não adiantava ter o recurso se não tivesse um coração íntegro, um coração realmente transformado. Davi verdadeiramente tinha um coração aberto a fazer, mas uma história a ser. O que me chama a atenção nesse texto é que ele, enquanto rei, no seu reinado, fez muita coisa para o templo, para a obra de Deus. Mas eu acho fascinante essa palavrinha aqui, ó. Pelo meu amor ao templo, ao meu Deus, agora entrego as minhas próprias riquezas. As minhas próprias. Agora é de mim mesmo. Sem reservas. E o sem reserva dele é isso aqui. Isso aqui ele entregou algo que ele era pela sua patente, pelo seu status, pela sua posição. Isso aqui ele entrega sendo dele, da sua casa. Queridos, eu não quero extorquir ninguém. Eu não quero tirar dinheiro das pessoas. Eu, como você, tenho repúdio de ver as pessoas usando do púlpito para tirar dinheiro das pessoas. Mas a Bíblia é cheia de verdade. Todo homem de Deus é dado ao ministério. Ele não dá só daquilo que é da sua função, do seu emprego. Não adianta eu dar o meu dízimo, fruto do meu trabalho. Eu preciso me dar por inteiro. Dar o meu recurso via o gasofilácio é muito fácil.
Essa é a parte mais fácil. Mas eu preciso me dar por inteiro, eu me colocar aqui no altar, eu ser disponível, eu faço parte de, eu não conformo com aquilo que está errado. Precisa arder em nós algo mais. Edificar em Moriá, edificar em lugar santo, em lugar preparado, em lugar que manifesta a obra de Deus. Não dá para ser uma parte, tem que ser nas duas partes. Se eu quero mais de Deus, eu preciso me envolver mais com Deus. Querido, tudo aquilo que eu coloco na mão de Deus, Ele me devolve em dobro. Ele é dono do ouro e da prata. Ele é quem nos sustenta. Ele é quem transforma. É Ele quem edifica. Entrega as suas finanças. Entrega a sua vida. Entrega a sua família. Entrega a sua vida, seus filhos. Se entregue. Sem reserva. Não ofereça para Deus aquilo que não te dá sacrifício. Ezequiel 6:1-3. Esta palavra do Senhor veio a mim. Veio uma palavra de Deus a Ezequiel, filho do homem. Vire o rosto contra os montes de Israel e profetize contra eles e diga: ó montes de Israel, ouçam a palavra do soberano Senhor. Assim diz o soberano Senhor aos montes, Moriá, e as colinas, as ravinas e aos vales: estou para trazer a espada contra vocês. Vou destruir os seus altares idólatras. A história de Moriá começa com um sacrifício, passa por uma provisão onde Deus envia um cordeiro, passa por uma não santificação, os jebuseus não são tirados de lá, passa por uma necessidade de aquisição, de comprar aquilo que não era necessário. E agora a mão de Deus é taxativa contra a idolatria do povo. A história da igreja é desenhada de sucesso, derrota, sucesso, derrota, sucesso, derrota, pecado, pecado, santidade, pecado, santidade, pecado, santidade. Com Deus não se brinca. Deus é justo juiz. Nesse ponto no mapa, isso aqui é Google, isso aqui é um mapa atual. Nesse ponto, nesse contexto, mar Mediterrâneo, aqui Jerusalém. Aqui a imagem está resumida, encolhida. Neste ponto encontra-se o Muro das Lamentações. Sabe o que é o muro? Quem já viu falar do Muro das Lamentações? O que é o Muro das Lamentações? Onde está o Muro das Lamentações? Moriá. Templo perfeito, templo destruído, Muro das Lamentações. Não posso falar que é esse muro, não posso falar que é esse muro. Qual muro desses? As ruínas é o muro da lamentação.
Quando a idolatria, o pecado, as coisas não tratadas na nossa vida vem, provoca destruição. Aqui está o muro das lamentações. Isso aqui é Google, tá, querido? Se você olhar aqui, é uma imagem 3D. Aqui, nessa região, era o templo que foi construído. Quem sabe me falar o que é isso aqui? A 5 minutos a pé do templo. Mesquita de Omar. Mesquita de Omar. Como o povo de Deus brinca com Deus, a palavra de Deus se cumpre. Permanecer santo é fundamental. Buscar santidade, caminhar na presença do Senhor é fundamental. Aqui tinham toneladas de ouro. Hoje é ruínas. Isso aqui é ouro maciço. Ezequiel foi claro: a espada do Senhor vai comer desembolado, vai passar. Não sou eu que estou citando, eu só estou falando da Bíblia. Olha lá a visão que você tem: Mesquita de Omar e Muro das Lamentações. Jerusalém. Moriá é um monte, é uma região, é um alto lugar que Deus se manifestou de diversas vezes. A história de Moriá, ela se dá num início maravilhoso. A história de Moriá se fala de sacrifício somado com provisão. Deus não vai permitir você perder seu Isaac. Ele vai entrar com providência. Mas se não houver santidade, o muro das lamentações nos espera. Que essa noite você entenda que o seu Moriá, a sua vida espiritual, não é brincadeira. Precisa ser reconstruída, mesmo que a história se revele de várias formas, mesmo que a história tenha sido muito controversa. Que comece em você uma grande transformação na sua casa, que comece em você uma grande santificação na sua casa. Que você viva o muro das lamentações, não por lamentar, mas por colocar em oração, sabendo que com Deus não se brinca. Eu não preciso esperar a destruição para orar, para buscar Deus. Deus entra com providência, querido. Deus é Deus conosco. Deus é Deus que nos conduz em triunfo. Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis 6, 7. Quem achar, lê alto para mim. Para mim não, né? Para a igreja. Pode ler, irmão. Aleluia. Esse texto está falando da construção do templo. Na construção do templo, tudo era preparado fora. Dentro do templo, a edificação acontecia sem um barulho de martelo. Imaginou uma construção sem um barulho de marreta? Uma talhadeira, um ponteiro, uma máquina de furar? Tem de doido, irmãos.
A construção do templo se deu toda assim. Muitas pessoas acham, porque a igreja não tem barulho, não está sendo construído, não tem nada sendo edificado, não vi ninguém cair. Hoje eu não ouvi ninguém orar em línguas, não vi um glória a Deus. A igreja é fria. A construção do templo, não havia um barulho de ferramenta. Nós queremos vir para a igreja, receber. Está errado? Está não. Mas nós precisamos preparar as nossas pedras todo dia. Eu chego na igreja e as pedras se encaixam, as pessoas se encaixam, se dão. Há uma qualidade, há um corpo, é formado quando todos reúnem, é um. Mas só vai ser um aqui, se lá fora tiver sido moldado. Aqui é reunião dos santos, culto congregacional, lugar de pessoas transformadas. Assim, então eu não posso ir para a igreja porque eu estou bem, não é isso que eu estou dizendo. Lembra que eu falei? Só para a gente ter uma noção do todo aqui, tá, irmãos? Eu acho que o Muro da Lamentação está aqui, ó. Se olharmos para a história, ela será a nossa pedagoga. Se não olharmos para a história, ela será a nossa coveira. Às vezes nós estamos tão abatidos, tão derrotados, e não somos capazes de olhar o tanto que Deus tem feito, de onde nós saímos. Perdemos a dimensão do tamanho do nosso Deus. Eu preciso valorizar a história. Eu vivi uma condição muito ruim. Será que hoje a condição é ruim? Será que eu tenho conseguido conduzir a minha história? Será que eu tenho entendido os erros, as derrapadas que eu dei? Será que eu tenho aprendido com a minha vida, com a vida dos grandes homens de Deus da Bíblia, com a vida da igreja em si, com o meu irmão do meu lado? Será que eu tenho aprendido? Para se construir, precisamos valorizar a história, precisamos obedecer a Deus, precisamos de santificação, remover os jebuseus da nossa presença. Precisamos oferecer a Deus algo de valor, precisamos oferecer a Deus aquilo que realmente é sacrifício. Precisamos zelar pelas coisas do Senhor. Não dá para deixar as coisas esparramadas. Eu preciso juntar tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida e colocar no meu tempo, para que esteja muito evidenciado tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida. Lembra aquele versículo? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu preciso trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Eu preciso zelar pelas conquistas passadas. É muito gostoso fazer 4 anos de igreja. Daqui a um tempo nós vamos fazer 10 anos. Eu preciso entender a história. Eu preciso respeitar a igreja de ontem. Não, mas a igreja aqui é tão... Irmão, nós estamos construindo uma igreja.
Nós estamos caminhando. Nos ajude. Some conosco. Façamos uma igreja melhor. Eu não posso esperar uma igreja melhor se eu não faço. Façamos. Vamos fazer junto. Vamos ser essas pedras polidas que se encaixam, sem barulho, sem murmuração. Eu preciso respeitar as vitórias do passado. Eu preciso saber usufruir de tudo aquilo que Davi trouxe para o templo de hoje. Tudo aquilo que as pessoas que até passaram, tem pessoas que nos deixaram. E reflexão precisa ser feita a cada líder, a cada um de nós. Reconhecer os erros e falhas. O que é Moriá hoje em Israel? O que é Moriá aqui hoje? O que será Moriá aqui amanhã? Depende de cada um de nós. Eu convido você a fechar seus olhos.